Fala galera, que sou eu, Bicho de novo, depois de muito tempo, né? Pô, sei lá, foram quase um mês, né? Que eu não publico não publico nada. Bom, então, recapitulando a última videoaula, nós passamos um pouco sobre o padrão JDBC, né? Como que o Java implementa JDBC, né? E acabamos falando, e não conseguimos implementar nada. Mas hoje vamos ter mais código na veia. Então, o meu banco já tá no ar, tá? Como vocês podem ver aqui, meu derby, né? Só para mostrar para vocês qual que é o comando, né? Para recapitular. No diretório que você descompactou do derby, vai ter um batchzinho, um script, um shell, que é o start network server .bat ou .sh, que seria o script de inicialização no Unix, no Linux. O banco no qual eu criei o database é o coq, tá aqui, ó. Então, qual é a parte legal disso? Pô, se eu zipar de novo esse arquivo aqui e colocar na rede, vocês vão ter acesso a todo o banco que eu estou brincando aqui em casa. Então, isso é muito legal. Tá, beleza. Então, já falei um pouquinho do banco. Então, vamos implementar de fato. Nosso escopo hoje é implementar o módulo de paciente e vamos abordar o padrão DAO com JDBC. JDBC, lembrando que é a API disponibilizada pelo Java para acesso ao banco de dados, tá? Aí vocês podem pensar, poxa, Edu, já tem hoje outras ferramentas, ouvi falar do Hibernate e tal. Lindo, o Hibernate usa por baixo dos panos o JDBC. Então vamos aprender o JDBC e depois nós teremos outras videoaulas, que a oportunidade não falta, para aprender sobre um pouquinho sobre o JPA e outras características bem legais também. Então vamos lá. Código na veia. Vou chamar aqui o meu Eclipse com o meu projeto. O projeto já está sincronizado lá no Code Google, tá? É só ir lá e baixar o projeto no trunk que está no Google. E abraço, caixão e beira preta. Então vamos embora. Então eu vou criar aqui, como eu falei, hoje eu vou trabalhar com o módulo de paciente, que vai envolver, né, as tabelas aqui de paciente, paciente endereço, né, paciente contato, relacionamento que ele faz, né, relacionamento de muitos para muitos, entre paciente e contato, relacionamento de paciente e endereço, que é o relacionamento entre paciente e endereço, né, muitos para muitos. Percebam já que o modelo objeto relacional é um pouco diferente do modelo orientado a objeto, né, em que no objeto paciente nós temos uma lista de endereços, uma lista de contatos, né, de uma forma em que o endereço não conhece paciente, contato não conhece paciente, tá? Então, de uma forma bem legal, um pouco diferente, tá? Então, vamos lá. Joia. Então, aqui eu criei já, né, a classe, só o esqueleto da classe, que é o paciente DAO. O paciente DAO está no pacote modelo DAO, tá? De novo, estamos saindo da inércia, né? Então, o fator da saída da inércia. Primeiro, vamos trabalhar os pacotes orientados à infraestrutura, tá? Não que esse seja o melhor modelo, tá? Mas primeiro vamos ter as camadas na nossa veia e depois a gente evolui o modelo para ter o que? Funcionalidade, módulo, assunto e depois camada infraestrutura, tá? Beleza. Então vamos lá. Então aqui a classe paciente DAO, né? O paciente DAO, ele vai fazer o que? Primeira coisa, ele vai criar uma... Olha lá, o Rafael já está interrompendo aqui. Então o Rafael já interrompendo aqui, mas vamos embora. Então vamos lá. Nosso paciente DAO, o que eu vou fazer, né? O que é o CRUD, né? Vocês lembram o que é o CRUD?
create, read, update, delete. Então vamos primeiro pensar no CRUD e depois a gente evolui o modelo, né? Então vamos lá. Vamos criar uma classe aqui, public void inserir o que? Paciente. Percebam que ele já importou, né? Com code completion. Começa a primeira coisa aqui, né? Como tratar, gerenciar o modelo de persistência, transação com várias entidades relacionadas, tá? Vamos descobrir isso aí, depois a gente fala qual é o melhor modelo, tá? Então, como eu falei na aula passada, primeira coisa que eu preciso fazer é conectar o banco de dados. Então vamos lá, connection da onde que vem esse connection? Do pacote java.sql, né? Uma interface. Quem que vai fornecer a implementação concreta desse trem? A implementação fornecida pelo Derby. Então vamos lá. Então vamos começar fazendo esse nosso inserir paciente de uma forma bem arcaica. E depois vamos refatorar aí usando outras técnicas de refatoração, né? Para melhorar esse nosso modelo e aí chegaremos em um generic DAO, DAO helper, o que vocês quiserem chamar. Então vamos lá. Então, quem fornece a conexão com o banco de dados? Esqueci de um pedaço, né? Cabeçudo. Antes da connection, é necessário carregar o driver. Quem carrega o driver? Class.forName, o nome do caboclo, o nome do driver. Que no caso, caraca, esqueci. E eu vou colar aqui fazendo um import para eu lembrar, né? Import org.apache.derby.client.driver derby jdbc ponto alguma coisa client driver. E eu acho que isso aqui, não lembro de cabeça não, mas vai acontecer da pau, gente, fica tranquilo. Import. Esse import a gente pode arrancar fora, porque nós não vamos usar. Vamos fazer a chamada, o registro do driver através de invocação dinâmica, que é responsabilidade do class4name. Então ele vai registrar o driver automaticamente. Pô, Edu, por que nós fazemos isso dessa forma? Porque depois nós vamos ver que essa etapa aqui nós podemos passar por configuração, que é uma das coisinhas que nós vamos implementar também. Não sei se hoje, mas vamos implementar sim, tá? Então vamos lá. Connection, registrei o driver. A partir do momento que eu tô aqui, ó, essa parte aqui ela é perigosa, tá? Daqui a pouco vai começar a reclamar um monte de exception aqui para nós. Vai lançar um class not found exception aqui. Vamos lá, chamar o nosso amigo, uma das poucas classes concretas do JDBC, que é o Driver Manager. Ele é o cara que vai gerenciar o driver registrado e prover a conexão para nós através de uma URL. Então vamos usar o método getConnection, passando para ele a URL de conexão, o usuário e a senha. Então, URL de conexão, vamos lá. Aquela URL xarope que eu falei para vocês na turma videoaula, que eu não lembro nunca de cabeça, mas essa aqui eu lembro um pouquinho. No máximo que acontecer eu tenho que colar. Então vamos lá. JDBC, subnome, ou aqui no caso, o nome do driver, que é o Derby, né, o nome do vendor, localhost, que eu estou rodando local. Aí se você estiver rodando num servidor,
vai ser outra coisa. Que é o que a porta no qual o nosso banco está rodando está na 1527 por default, tá? O barra database name, que é a COC. Nossa senhora, eu lembrei de cabeça. Então vamos lá, usuário, app default usuário default e password default do Derby, tá? Você pode fazer um create user se você quiser. Eu não lembro muito bem de cabeça essas coisas, do banco de dados, aí eu mantive o default, tá? Quer dizer que você vai fazer isso na sua casa. Então vamos lá, estamos aqui, ó. Perceba que o nosso código já ficou vermelho. Pau, 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 pau. Não desespere, não fiquem nervosos. Vamos olhar o erro, né? Então lá, primeira coisa, unhandled exception. Uma das coisas que nós vimos com o JDBC é que, bicho, tudo nele vai lançar uma checked exception. Ou seja, o que é esse lance de checked, unchecked e tal? O checked exception é um recurso que o Java tem em que, bicho, isso é muito perigoso. Isso aí é chance altíssima de dar pau. Então, geralmente coisas ligadas à infraestrutura, como I/O, como acesso à rede, etc. Então isso ele tem um mecanismo que é uma exceção verificada pelo compilador, que é o que aconteceu conosco. Nosso comp deu pau no programa porque eu tenho que ter uma tratativa. Nesse caso, temos duas tratativas. Uma para a classe class_not_found_exception, que vamos fazer um try-catch aqui para absorver esse exception, e depois a gente vai discutir mais sobre isso, sobre o gerenciamento de exceptions. Então vou fazer um surround, vou envolver este comando com try-catch. Deixa eu ver. Não, esse aqui mesmo, surround statement try-catch, exclusivos. Não é esse bloco que eu quero colocar esse bloco num tamanho maior, aqui, isso, aqui nesse ponto, né? E o meu driver manager vai lançar uma SQL exception. Gente, o negócio do JDBC é o seguinte: piscou para o banco de dados, vai lançar exception para você, tá? Deu tchau para ele, inclusive no momento de fechar a conexão ele vai falar que vai lançar uma exception, tá? Então é uma constante com o uso de JDBC, trabalhar com a exception, SQL exception. Então olha aqui, ó, tá dando um erro. Opção que o Eclipse me dá, ele é bem gente boa nisso. Eu posso colocar, lançar esse exception, propagar esse exception para alguém. Posso absorver esse exception, né, adicionando um catch, uma cláusula catch no try que já está envolvendo, ou posso envolver somente esse pedaço. No caso, eu vou escolher o adicionar uma cláusula, um catch a mais nesse bloco. Então ficou assim, ó. Class not found exception e SQL exception. Vamos manter o stack trace aqui. Isso aqui é horrível, gente. Meu Deus do céu. Isso aqui, então, vou manter o to-do, ó, auto-generate code, blá, blá, blá. Vamos colocar, alterar esse to-do aqui, remover esta bomba. Remover esta bomba. Depois. Isso é horrível. Não é legal. Melhor. Eu escrevi uma porcaria aqui. O código não fica bonito, o código não fica cheiroso. Né? Que é isso, né? Remover isso do código. Implementar mecanismo de exception handling. Lindo, né? Exception handling é um manipulador de erros, tá? Depois a gente vai entrar mais nesse detalhe aqui. Primeiro vamos fazer funcionar, refatorar, tá? Uma dessas aulas aqui eu tenho que falar para vocês sobre TDD. Então o que eu vou acabar fazendo? Eu vou puxar uma outra videoaula só falando sobre TDD e depois eu puxo essas aulas, né? Eu volto na aula introduzindo com TDD na veia, tá? E aí todo o resto fazendo sempre teste, depois código, teste de código, faturação, é tudo maravilhoso, chique demais. Beleza, mano? Então vamos lá. Então,
A partir desse momento eu estou conectado com um banco de dados fisicamente. Estou aqui já conectado com um banco de dados. Tá? A conexão é a variável com, né? É ela que vai me dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, para facilitar a minha vida já aqui, eu vou colocar esta bomba. Ainda não, eu vou deixar para falar isso depois. Então, vamos lá. Conectado com o banco de dados. Está aqui. Vamos usar a interface statement, né? De novo, o statement do java.sql. Gente, presta atenção aqui que eu dei um Ctrl Space e ele vai trazer a primeiro statement que ele acha, o statement de Java Beans. Não é esse que nós queremos. Nós queremos o statement do java.sql. Tá bom? É esse que nós vamos usar. Beleza. STMT igual a... Aí, lembra do esquema da cascata? Ganhei a conexão. Com a conexão eu vou pedir um cara com capacidade de execução de comandos. Com.createStatement. Que vai me criar um cara com capacidade de executar comandos no banco de dados. Que é o statement. Que é a interface básica para execução de comandos. Nós vamos ver que essa statement aqui ela é legal até um certo ponto. Depois começa a virar mais atrapalhado que ajudar. Beleza? Então vamos lá. Statement. Aí vamos lá. Statement. Ponto. Execute. SQL. Execute. Update. Aonde? Insert aí que, cara, olha só. Aqui é um texto, gente. Pô, Edu, por que tu tá fazendo um execute update? Ah, porque eu vou fazer uma inserção no banco de dados. A inserção um insert update ou delete, ambos fazem modificação no seu banco de dados. Então o JDBC entende que isso é um update do banco. Então por isso que você tem o método execute update, execute query e o execute que pode fazer outras coisas a mais. Mais de um comando. Então vamos lá, pau, execute, insert into paciente, passando os valores. Deixa eu lembrar aqui de cabeça. Que nome, caraca, não lembro mesmo. Vou olhar para o script. Então vou olhar para o script aqui porque não lembro de cabeça. Ó, o script de criação tá lá também, viu, galera? Então, pô, tá na mão, é só ação, é só usar e abraço, caixão e vela preta. Nome, RG, CPF, Session, que é o nosso boolean, que é o nosso cadê o meu código? Que é o nosso menu. Aí vocês vão ver que a parte legal agora. Nome, RG. Por que eu não estou colocando o ID, né? O ID vai ser gerado automaticamente pelo banco. Porque o Derby, ele tem um conceito de identity, né? Assim, que é um alfanumérico, assim como o MySQL, o SQL Server e tal. Beleza. RG, o que mais que eu esqueci? CPF, sexo e irresponsável. E o responsável, que é um outro cara, né? Olha só, isso aqui é uma sacanagem. Vamos por partes, como diria Jack. CPF, nome, RG, CPF, sexo, por enquanto. Então, insert into paciente, tal, velos. Aí, olha só, né? O statement, ele é uma interface que ela espera uma string. Então aqui, o que é? Aqui é uma concatenação de string mesmo, gente. E é assim. Pô, mas é assim que a gente vai trabalhar? Não, eu estou mostrando primeiro
Primeiro pedaço, vamos conhecer, vamos entender o que é o JDBC. Depois vamos para os melhores práticas em cima do JDBC, que não vai ser essa concatenação nojenta aqui, que tem um monte de furo aqui, tá? Tem um monte de sistema sendo invadido, que pode ser invadido, né? Por causa desse aqui. Isso aqui é um furo de segurança. Então, paciente, isso aqui tem, você pode fazer um SQL injection. Paciente, ponto, get nome. E aí, olha só, a sintaxe SQL espera uma aspinha simples para todo o campo texto. Então, olha só o que você tem que fazer. Você tem que ir para todo o campo texto, além de você concatenar essa bomba aqui, tu tem que fazer com a aspinha. Senão vai dar pau. É, galera, vai ser duro. Ainda. Mas a gente vai melhorar. Depois a gente faz uma aula de esqueci. Uma aula de JPA, vocês vão ficar contentes. RG, cadê o RG aqui? Ponto, tá na mão. Cadê mais? Pá, RG. Isso aqui vai ficar grande, vou dar um enter aqui, ó, pra nós, que senão... Vou dar um enter aqui, ó, nesse aqui, ó. Olha só que bonitinho, né? Qualquer coisa que eu for tentar fazer aqui não vai ficar tão bom. Fechou. Abriu aqui. Aqui. Mais. Paciente. Ponto. RG, CPF, sexo. É isso. RG, CPF. Olha só, já começamos Ctrl C, Ctrl V. Sexo. Vai faltar a fechar uma das minhas aspinhas de sexo, mais aspinhas para fechar aqui, né? Abriu aqui, fechou aqui e pronto. Então, olha só, aqui nós só estamos inserindo paciente, tá? Beleza, executamos o update. Agora, se esse cara não conseguir inserir, ele vai dar pau. A API de Execute Update, ela retorna... Vou mostrar para vocês, ela retorna um inteiro com o número de linhas inseridas. Se você está fazendo um insert, você vai inserir uma linha só, né? Então, galera, chovendo molhado, você querer receber, me dá um inteiro. Se não conseguir inserir, vai dar pau. Vai lançar quem? A SQL Exception para nós. Tá? E é isso aqui, galera. Para fazer um insert é isso aqui, com o JDBC com statement. Tá? Uma das coisas que acontece, as conexões de banco são finitas, né? Como eu falei na aula passada, ele estabelece dois pontos, duas ligações. Uma ligação entre o banco de dados e o seu sistema Java. Fica uma conexão aberta, né? Uma seção aberta no banco e uma instância de connection na sua memória heap. Enquanto um dos dois não largar o osso, né? Vai ficar a conexão aberta no banco e classe instanciada no Java. Então, por padrão, é recomendado que você usou, fechou. Usou, fechou. Usou, fechou. Pô, Edu, mas isso não escala, tal. Como é que eu faço isso para escalar, né? Num ambiente que eu preciso ter mais... Eu preciso poupar esse tempo. Aí nós usamos um recurso chamado pool de conexões.
em que eu tenho um gerenciador de conexões de banco de dados, em que esse cara, conforme eu vá fazendo uso das conexões, ele vá criando novas conexões, dessa forma, é uma forma mais elegante. Legalzinho, mas por enquanto, né, vamos usar o padrão. Vamos ver quanto tempo que nós já estamos. 25 minutos, só fizemos fizemos só 40 linhas de código. Bom, vamos lá. Então olha só, como eu falei, é excelente você finalizar os seus recursos. Para finalizar o recurso, o JDBC fornece em todas as interfaces, connection, statement, result set e outras, né, como statement, prepare statement, callable statement, um método de close. Tá? Então como que funciona esse lance de close? Na maioria das vezes nós encerramos conforme nós vamos abrindo. Então a primeira coisa é fazer com que essa conexão, essa variável connection e a variável statement tenham um escopo maior do que o local do try. Né? Aí, ó, aula de escopo de variáveis, né? Então ele está no escopo do método, eu consigo acessá-lo exclusivos fora, dentro do meu try como fora dele. Tá? Então, o finally do meu cat, ele tem um papel de finalizar os recursos. Tá? Sai um negócio muito legal no Java 7, que depois a gente podia dar uma brincada, que é um try catch com finalizador de recurso já na mão, já assim, bem legal. Né? Você não precisa implementar o finally. Então aqui meu código com o finally, né? Ou seja, qualquer erro que acontecer, ele vai vir bater aqui, gente. Isso que é a parte legal. Então, se a minha connection, não, desculpa, vamos fechar primeiro. O último que foi aberto é o primeiro a ser fechado. Então, o último a ser aberto é o statement. Statement, se ele não for diferente de nulo, né? Fecha a criança. Se ele for nulo, galera, aí aqui nós ganharemos um null pointer exception. É isso que nós queremos. Ponto close. Olha só como eu falei para vocês, que acontece. Unhandle exception, scale exception. Vamos fazer um surround with try catch. Pô, esse código tá ficando feio pra caraca, bicho. Esse código, da maneira como nós estamos fazendo, está feio mesmo. E é para vocês sentirem nojo. Fazer, caraca, bicho, é assim que eu vou fazer. Não, não é assim não. Depois a gente vai ver com o refactorado e deixar esse código mais bonitinho. Lembrando o nosso objetivo, o código de uma linha. Então, connection, vamos fechar agora a connection, né? Connection, diferente de nulo, para não ganhar um nulão na cara. Com ponto close, Roberta Cruz. Ponto close, a mesma coisa, percebam, né? Vamos envolver com o try catch. Surround try catch. Então, legal. Pô, Edu, será que esse código vai funcionar? Tcharam! Vamos criar, então, uma classe de teste para ver se essa bomba vai funcionar. Tá? O nosso primeiro cheiro de classe de teste. Não é uma classe de teste ainda usando alguns frameworks conhecidos como JUnit. Vamos criar uma classe de teste. Chamar de... O que eu fiz? Ah, cabeçudo. Apareceu o Scale Exception aqui. 3 horas atrás. Olha só o Rafa querendo conversar com a gente. Então vamos lá. Olha só. Vamos criar a nossa classe de teste. Gente, aí, aqui vamos fazer uma coisa feia. Eu não gosto mesmo muito de fazer isso, mas só por efeito de teste, vamos criar uma classe aqui dentro do pacote DAO, que é o paciente DAO teste. Tá?
só pra gente testar. Então, public static void main, eu já vou adicionar ele flegado para criar já uma classe Z com um mainzinho, né? Usar o main para fazer isso. Pô, Edu, mas tu podia fazer lá na classe de paciente down. Sim, eu poderia, mas eu não quis, simples assim, não quis. Se quiser fazer, você faz. Então vamos lá, paciente down, ele espera criar, fazer o insert de um paciente. Então vamos criar uma instância aqui de paciente. Importar primeiro a criança. Paciente igual a new paciente. Paciente igual a paciente. Vamos passar nome, que é o Zé Colmeia. RG do Zé Colmeia. John. Um texto qualquer. Acho que tá bom. O CPF do Zé Colmeia. CPF aqui é complexo. Tá bom. Aí, pô, Edu, mas tu não tá fazendo regra de validação de CPF? Não tô. Teria como fazer? Tem, só procurar o algoritmo na net e fazer. Simples assim. Então vamos lá. Vou passar o sexo masculino do nosso amigo paciente, nosso amigo Zé Colmeia. Então o Zé Colmeia está aqui, paciente Zé Colmeia, né? Por enquanto, nesse Zé Colmeia, nesse paciente, não tem as outras informações de endereço tal que nós vamos ver. Depois de refatorar aquele código para ficar mais bonito, nós vamos estudar como trabalhar com esses relacionamentos, tá? Ih, errei. Então, paciente, tá aqui na mão, beleza. Vamos chamar o nosso paciente down. Paciente. Down igual a new paciente down. Beleza. Dá o ponto inserir paciente, né? E vamos colocar um breakpoint aqui. Taranão, imagina que vergonha se der erro. Meu Deus do céu. Ui. Mas se acontecer, dá erro. A gente corrige. Vamos lá. Debug Java Application. Alt Shift DJ. Ou F11. Ó. Falaram um carinha, um aluno falou que F11 funciona. E funciona mesmo, eu que esqueço. Sim, mude de perspectiva, tiozinho. Paciente, vamos criar a instância da criança. Vamos criar a instância da criança. F6. F5 agora. F5 não. Aqui no nosso DAO vamos fazer um F6. Não quero ver essa parte da instância. Agora eu quero ver. Vamos ver esse negócio aqui lá dentro acontecer. Vai criar as variáveis, né? Mas sem instanciá-las. Se por acaso não for esse driver, se por acaso a library do Derby não estiver no class path da aplicação, vai dar pau aqui. Então vamos lá. Funcionou, tá no class path. Mais um pau a menos. Se por acaso eu errei qualquer coisa na URL de conexão, tal, aqui vai falhar. Vai dar o que? SQL exception. Então, ó, conectou. Estou fisicamente conectado. Percebam que a implementação concreta do banco do Derby é um Net Connection 40, né? É a classe concreta, mas nós estamos trabalhando com um comportamento, né? O JDBC é uma das formas de implementação baseadas em polimorfismo super elegante,
né? Uma das formas clássicas de uso do polimorfismo, né? Variáveis polimórficas para o uso, né? Mostrando uma das capacidades de implementação por interface. O statement, de novo, o statement 40, e eu vou mandar esse insert para o banco de dados. MRG, CPF, sexo. Máximo que acontecer é dar pau. Funcionou, galera. Fechei. Aqui tá fechando a thread, né? Vou passar, dar um F8 aqui, que isso não nos interessa, isso não nos pertence. Fechou. Mandou pro banco. Será que gravou? Vamos fazer um select no nosso banco de dados. E vamos ver se essa bomba vai funcionar. Então vou conectar aqui. Connection, já está aqui na mão. Apache Derby, os esquemas, app, table e paciente. O botão direito, dado. Vamos fazer um Simple Contents. Eu acho que esse Simple Contents vai fazer um select para nós. Foi. Então olha só. Ó, ID 1, o nome Zé Colmeia, o RG tal, o CPF tal e o Sérgio tal. Muito legal, né? Muito legal. Muito bacana, galera. Então, olha só, já funcionou. Mas esse modelo, aí perguntar para vocês. Olha para o método create. Quantas linhas tem? 70 linhas de método, gente. Coisa horrível. 70 linhas de método. Sendo que grande parte dessas linhas é o que? Gerenciamento de exception, conectar com o banco e etc. Quem de vocês gostou desse negócio de fazer concatenação aqui? Eu odeio. Isso aqui é feio para dar com pau. Tá? But. Então, primeira coisa. Se eu fosse fazer um insert, nós fizemos um insert. Bom, Edu, então vamos fazer um update. Né? Só para mostrar para vocês como o JDBC é xarope. Gente, um insert. O que eu vou fazer para fazer o update? Vou ter um class for name para registrar o driver. Vou fazer um driver manager.getConnection para conectar. Vou obter um cara com capacidade de executar statement. E vou executar um statement de update. O que mudou disso tudo? Isso aqui, ó. Texto. Esse texto aqui, ó. Só isso que mudou. Tá? Então, cara, é muito código jogado fora. Então, primeira coisa, vamos melhorar parte deste código. Eu sempre vou conectar com o banco. Então, essas duas linhas de código aqui, ó, elas poderiam estar dentro de um método que fornecesse para mim registro do drive e criação da conexão, tá? Então, olha só. Vamos aqui criar uma nova classe chamada DAO Helper. Aí começa, né? Quando nós começávamos, quando nós tínhamos, né, nós usávamos, né, o JDBC, cara, cada um tinha um framework proprietário. Principalmente quando você trabalhava na Munheca. Você ia lá e criava o seu framework de persistência. Né? Você criava suas classes de persistência. Cada um tinha o seu BIM, sua classe responsável para fazer isso. Aí depois surgiu o Hibernate e tal. E aí uns tinham um modelo de persistência tão evoluído, muito parecidos com o Hibernate, né, como outros modelos de ORM, né, de mapeamento de objeto relacional, que ficaram com dó de usar Hibernate ou outras tecnologias. Então beleza, voltando. Então vamos lá, vamos criar a nossa classe, que é o nosso DAO Helper, o cara que vai nos ajudar com esse lance do DAO.
tá? Então, DAO helper. Poderia se chamar generic DAO, DAO resource, mas eu vou chamar de DAO helper, tá? O pacote que eu vou colocar esse trem vai ser no br.coqueodonto, né? Esse cara, ele não é, eu poderia usar em qualquer outro projeto, tá? Mas dentro do Coqueodonto, ele é o quê? É um utilitário pro DAO, né? Pô, pertence à camada de modelo. Vamos fazer o seguinte, todas essas coisas que forem utilitárias para esse nosso projeto, né, em que eu posso facilmente migrar para um outro projeto, vamos colocar em um outro pacote, chamado de framework. Ai, caraca, cadê o câmera no meu pé? Framework. Tá? Por quê? Daqui a gente pode fazer um outro refactor, criar um outro projeto, só colocando essas classes, tá? Separando ele da nossa infraestrutura, tá? Para ser algo mais evolutivo. Que no cenário, gente, vocês vão começar a, conforme vocês forem produzindo código, vocês vão ver essa necessidade de, poxa, isso aqui podia ficar num outro projeto. E aí você só faz a referência do jar daquele projeto nesse projeto aqui. Então, framework DAO, né, que são classes relacionadas ao DAO. Então aqui, beleza, finished, etc. DAO helper. Então o nosso DAO helper, a primeira coisa que vai nos surgir é uma classe que vai fornecer um método public, tá? Um public que vai nos fornecer uma connection SQL, chamado get connection. E a meu box, eu tenho uma box, gente, é o filho do capeta essa box. Get connection. E aqui ele vai fazer a criação da conexão para nozes. Então vamos lá. Ah, eu fiz errado, tá? Eu devia ter feito de outra forma. Usando a ferramenta de refatoração do Eclipse. Isso aqui foi uma refatoração portuguesa. Ora, pois. Ó, portugueses que estão assistindo, o Eduardo Galvão. Você não fique bravo comigo. Então vamos lá. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu ver se eu consigo recuperar ainda. Vou ver aqui, eu não lembro de cabeça os refactors. Vamos fazer um extract move down, pull up, extract class. Vamos lá, extract class, vamos ver se vai funcionar. Does not contain usage fields. Ok, Ju. Vou puxar isso aqui, ó. Vamos ver se ele vai funcionar. Olha só, apareceu o Bob Esponja na nossa gravação. Extract class, vamos ver se vai funcionar. Tá bom. Vou fazer no método português, né? Vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V. Então vamos lá, exclusivers. Ctrl+C, Ctrl+V. A nossa criar a variável connection com igual a null, né? Eu dei um monte de pau. Vamos gerenciar esses erros, né? Como nós fizemos lá. Aí, aqui, ó, vamos fazer o surround do class not found except. Pô, você concorda que vê se vocês concordam comigo. Se vocês não concordarem, qualquer coisa que eu falar, gente, vocês têm que falar também. Gente, vocês concordar na cara de vocês, que eu não estou na cara de vocês. Então, se qualquer coisa que discordar na minha videoaula, né, dessa brincadeira que eu estou fazendo aqui, vocês têm que falar. Pô, Edu, você não tinha que fazer isso. Pô, fala que a gente discute, a gente conversa. Sem problema. Então, beleza. Vamos lá.
Então, nosso get connection, tornando aqui, tal, etc. Para de mexer com o mouse. O nosso o class for name. Então, aqui, o único cara que eu vou fazer handling desse aqui vai ser o class not found exception, tá? Esse cara eu vou segurar, não vou propagar, tá? Porque assim, é muito difícil você estar em produção e o seu class path zoou agora. Tá rodando, o seu código já está girando e não conseguiu achar a classe. Isso aqui acontece mais em tempo de desenvolvimento, em tempo de configuração da aplicação, tá? Pô, você esqueceu de carregar o drive, tá? Então, por isso que eu vou amortizar, mas não vou amortizar com esse negócio aqui feio, não. Depois a gente vai ver um jeito diferente. Então, olha só. Então, aqui no nosso driver manager get connection, aqui vamos fazer um surround. Vamos fazer um edge throws. Ou seja, lembra que o edge throws, quando você faz um throws, você está contando para o teu vizinho que você vai lançar esta bomba. Fala assim, ó, cara, segura no pincel que eu estou tirando a escada. Não é isso não. É o seguinte, você está lançando aquela, você pode lançar naquela exceção. Não quer dizer que você vai lançar, tá? E o meu cachorro não para de chorar. Antes era meia agora é a box, é uma beleza. Tá? Então vamos manter esse to-do aqui. Depois a gente tem que fazer um pente fino na aplicação para tirar todos esses to-dos. Então, o método getConnection, ele vai fornecer... fazer bonitinho. Isso, Ctrl D. Vai retornar a connection. E vai fornecer ao banco de dados. E hoje essa conexão percebe. Agora o nosso código ainda continua hard-coded. A nossa próxima missão é como remover esses hard-codes. Aí eu vou fazer uma introdução no nosso sistema, mais na nossa parte de framework, de como trabalhar com arquivos de propriedade, resource bundles e etc. Beleza, mano. Olha só, vamos ver o nosso paciente DAO agora, chamando o nosso DAO helper. Então aqui, ó, vamos criar um DAO helper. Eu poderia criar aqui um DAO helper aqui já fora de um atributo. Private DAO helper. DAO helper. Tá? Preciso importar a criança. Importado. Vou adicionar o construtor do meu paciente DAO, public, paciente DAO, etc. Vamos colocar o nosso DAO helper igual a new DAO helper. Alguns de vocês vão falar assim, pô, por que você não faz os métodos estáticos de DAO helper? Mais à frente a gente discute sobre métodos estáticos e tal. Ele acaba complicando na parte de teste. Por isso que eu tenho evitado o uso de métodos estáticos. Você pode usar, porque pode usar. Mas tem que lembrar que tu está ferindo um pedaço de teste, mas é mais difícil de testar. Tá bom? Então voltando. DAO helper. Então perceba, o nosso DAO helper vai poupar toda essa etapa aqui, ó. Tá? DAO helper ponto get connection. E aí a nossa connection, que era antes de 2 linhas, vai ficar uma linha só. Então vou remover, percebam, né? Essas 2 linhas vão para o quiabo point
E nós já ganhamos aqui um connection igual a DAO-helper.getConnection. Outra coisa que nós ganhamos também, a exception que é lançada, ó, class not found exception. Essa parte aqui não nos pertence mais. Então nosso código está reduzindo. Nós tínhamos um código antes de umas 70 linhas e agora nosso código está para 58. Tô brincando. Beleza. Outra coisa que vai acontecer sempre é a necessidade de fechar os recursos. Então fechar quem? O statement, connection, result set. Então é a primeira outra coisa que nós vamos atacar agora já no nosso DAO helper. Aí nós já reduzimos bastante código. Então vamos lá. Então esse cara aqui, será que eu vou conseguir fazer o extract class? Extract class. Funcionou, meu. Que lindo. Não sei. Vou fazer um preview aqui que eu não estou entendendo o que ele vai fazer. Não fez nada que eu queria, não. Não cancela. É isso aqui, ó, cabeçudo. Então eu acho que eu vou ter que fazer um extract method. Será que o extract method vai fazer o que eu quero? Parameters. O nome do método é, vamos chamar de release. Release o que? Release statement. Saccaders. Mas ele não vai falar de qual classe que eu estou criando. Der como public. Declare throws runtime. Não quero fazer throws, é uma coisa importante. É mais ou menos isso, só que com DAO helper. Deixa eu ver. Não tem jeito não, vai ser no jeito caipira mesmo. Outro cara vai ser esse trecho de código aqui. Nós vamos colocar esse cara aqui no método do nosso DAO helper, que é o método public void release. Statement. Nosso statement, lembrando aqui, ó, java.sql stmt Croze, Roberta Croze, e colocar aquele código aqui. Aí o grande lance, gente, a maioria das vezes fazer uma lógica invertida de if aqui. Se for nulo, sai fora já, né? Ou seja, vai fazer o que? Vai fechar o que, né? Se nulo, return. E fica só o bloco de try catch aqui, sem nenhum if aqui dentro. Pronto. Na maioria das vezes, vamos supor, não consegui fechar o stream. O que aconteceu? Aconteceu algum problema de rede, hein? Você não fazer isso. Na maioria das vezes, tá? Pode ter outras razões também. Então a gente não se importa muito com essa exception que ele vai gerar, tá? Então vamos mandar ele fechar quietinho. Então, vamos fazer o release de connect, fazer de statement e release de connection. Que é igual que nem, gente, ó. Connection com tom.
Trocamos o nosso com aqui por o com aqui. Muita indentação, tirar a indentação da jogada. Bonitinho. Para garantir, Alt, Ctrl, Alt, Shift F. Wilson. Maravilhoso. Então vamos lá. Nosso código aqui, lindo, maravilhoso. Né? Lindo, maravilhoso. Tá, lindo, maravilhoso, mas tá bem jeito. Tá bem melhor que tá. Então, nós já temos release connection, statement. Vamos fazer um release para result set também. Esse aqui eu já aqui estou fazendo isso, vou fazer isso também. O Rafa tá aqui. O que ele quer? Errado. O que, Rafa? Result set, né? De novo do java.sql. Vou chamar aqui de R7. Pai, o carro quando carro gira desse jeito, tá quanto por hora? E result set. Vamos lá. O Dudu já interrompeu a gente. Então o que muda aqui é quem? R7. Exclusivers é isso. Beleza. Mas na maioria das vezes a gente sempre quer, eu vou fechar connection com statement, vou fechar. Você tem um parzinho que você quer fechar. Então vamos criar uns facilitadores aqui, né? Que é o release all. Vamos lá, public void release all. Fecha tudo que recebe connection com os dois que eu tenho necessidade a priori. Então aí eu faço um release aqui de statement. Olha só que bonitinho. Um release do connection. Beleza. E a mesma coisa, igual que nem só para result set. Quando você faz Ctrl+C, Ctrl+V, olha só como isso aqui é. Só porque eu quis copiar essa assinatura aqui. Result set R7. Então, vou fazer um release all, passando o que eu tenho na mão. E um release inicial da minha result set. Viu? Fechado. Então nosso DAO helper já ganhando corpo, né? Nosso micro framework. Então todo esse trecho de código que nós temos aqui, ó, essas quantas linhas nós temos aqui? Cara, umas 10 linhas, né? Umas 15 linhas quase. Troca pelo nosso DAO helper. Ponto release all. Viu? Bonitinho. Tá? E acaba o método sem menores 2. Outros pontos que precisamos melhorar nesse código é o que? O mecanismo de uso de state. Então lembra como eu falei, esse negócio de concatenação é um negócio muito feio, né? E também é pouco seguro. Você pode ter um processo de invasão por isso. Então o que nós vamos usar? O Java fornece uma interface chamada prepared statement. Prepared statement é uma interface que é para trabalhar com selects preparados. Os preparados. Podemos chamar a variável de statement mesmo, não tem problema, né? A diferença do statement para o prepared statement é que o prepared statement ele vai preparar essa query antes. Ou seja, ele não vai executar nada diferente do que essa query. Outra coisa que também facilita é o banco de dados. Eles têm mecanismos de cache do que você acabou de executar. Então, por exemplo, eu vou fazer um select. Então ele tem cache da árvore de decisão que ele montou
para acessar aquela informação, né? Ele tem em cache, por exemplo, você faz um insert, ele vai internamente fazer, parece besteira, né? Mas tem história de rollback por causa disso. De insert, ele vai fazer, esse negócio de história de rollback acho que foi uma besteira, tá? Ele vai internamente acaba fazendo uso disso. Então vamos mandar aqui chamar o nosso prepare statement e eu vou mostrar para vocês o que muda no nosso código. Então a primeira coisa é trocar o create statement por connection.prepare este comando. Prepare statement. Prepare comando qual? Insert into paciente values tal. Uma string mesmo, gente. Pô, Edu, mas o que está mudando? Aí tu vai concatenar de novo? Não, o grande lance começa aqui. Então, o values, que antes era o que? Strings concatenadas, você passa a falar assim, bicho, aqui vai vir uma coisa que eu sei lá o que vai ser. Vão ser valores. E que a sintaxe no JDBC é o que? É um conceito de variáveis do tipo bind variables, em que essas interrogações são substituídos por valores depois, valores que são posicionados de forma indexada. Então, que lembrando, o JDBC ele é pegadinha do Faustão, ele começa na posição 1. Então, posição 1, posição 2, posição 3, etc. Então, o que ele vai falar? Tem aqui 4 caras. Isso, 4 interrogações que vão ser substituídas. Vou dar isso aqui, fica melhor o código, né, para vocês visualizarem melhor. Essas interrogações aqui vão ser substituídas por esses valores que são o nosso getNome, getRG, getCPF, getSexo, tá? E aí esse execute update da maneira como está aqui, execute esse comando, ele vai ficar um pouco diferente. Então vamos ver o que vai mudar. Então, o que acontece? Quando o banco executa esse prepare statement, ele sabe qual comando vai ser executado e ele se prepara para executar o mesmo. Agora eu vou alterar, eu vou falar assim, agora altere essas interrogações, essas variáveis do tipo bind. Como fazer isso? O statement, a interface statement, né? A interface prepare statement fornece métodos de set, que é, olha só, percebam que o método set está em prepared statement, ou seja, esse é um dos add-ons que a interface prepared statement adiciona à interface statement. Não sei se eu comentei, a prepared statement é uma extensão da interface statement. Por isso que nosso release all não vai pegar nada com ele, porque no fim um prepared statement é statement, então ele vai poder fechar sem dó. Então set e string, né? Uma das características do JDBC é que ele é indexado e ele vai falando para cada, você vai falando qual que é o tipo que você está setando naquela coluna, tá? Então aqui eu vou criar uma variável ao invés, eu poderia criar uma variável inteira, eu vou criar uma int index igual a 0, tá? E aí eu vou fazer um truclégio do incremento index com um parâmetro no qual eu vou passar quem? Paciente getNome. Paciente getNome. E aí eu vou falando aqui o nosso... Como todos eles são string, eu vou fazer dessa forma com o nosso amigo... Isso aqui é grande chance de dar merda, esse Ctrl+V aqui. Ou porcaria, desculpa. Foi uma coisa feias no vídeo. Tá? Então vai acontecer um negócio interessante aqui para nós. Percebam, né, que a nossa setString
nossa variável getSexo já deu uma ziquezira aqui, porque ela falou assim, pô, você está setando uma string e você está passando um enum aqui, cara, olha o erro que ele está dando. Pô, eu estou esperando um inteiro, uma string, e você está me passando um sexo type, cara. Pô, se liga, meu. Então vamos usar aqui o método toString, tá? Você vai converter em string. Bom, então setei. O que eu fiz aqui? Só setei, não fiz nada. Até agora eu não executei a query. E aí eu falo o que? Statement.execute update. Só isso, sem passar aquela carambada de coisas. Tá? Beleza? Então, o que nós vimos até agora? Como executar alguns padrões de refatoração, como usar o prepared statement, né? E aí o nosso código vai ficando melhor. Esse código tem que ficar mais bonitinho ainda, tem como deixar ele mais legal, deixar ele quase de uma linha. Tá? Legal? Aí, o que falta para nós aqui, para melhorarmos esse modelo, né? Alterar esse modelo, esse cara aqui, ó, essa exception. Ah, pô, Edu, você fez um monte de alteração no seu código e você nem testou para ver se esse negócio vai funcionar de novo. Então, legal, vamos chamar de novo a nossa paciente. Paciente dá um teste. Vamos mudar aqui o Zé Colmeia, vamos trocar aqui esse cara por o Catatal. Catatal acho que é com K, né? Eu vou colocar com K porque eu acho que vai ficar mais bonitinho com K. Catatal. Catatal. Vamos executar, né? E vamos ver como é que vai acontecer. The bugs on the table. Java application. Uma das coisas que vai mudar um pouco na nossa rotina, assim quando nós adicionarmos, né, o TDD, vai ser essas práticas, né? Ou seja, a gente vai refatorar, vai testar, vai refatorar, vai testar, tá? Então vamos lá, criamos paciente, criamos o nosso DAO e vamos chamar o nosso insert. Então o connection igual null, até agora não mudou nada, o prepared state também nada. Começa aqui, vamos chamar o nosso DAO helper get connection. Password name, conectou e ó, retornou para nós uma instância de connection, tá vendo? Então até aqui está funcionando. Vai mandar um prepared statement. Vamos fazer, olha lá, o 1, ó, isso aqui é importante. Vai setar os atributos de cada um e vamos fazer o execute update. Se der pau, vai bater aqui no nosso catch. Não, vou fazer o release, ó. É igual a null? Não. Close. É igual a null? Não. Close. Tá? E insert realizado. Grupo remove a instância. Isso aqui acontece dentro da classe de thread, gente. E programa terminado. Será que funcionou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nós temos aqui uma janelinha Haskell Result. Esse aqui, se eu consigo reexecutar esse cara. Eita, nós. Então eu vou chamar aqui, né? Então no database select, database debugger, database debugger nada, database development,
aqui no nosso Database Development. Vou chamar o paciente. Vou fazer um SQL Content. Catatal! Aí, ó, Catatal! Aqui, ó. O Catatal tem o mesmo RG que o Zé Comé. Mas o importante é que persistiu. Então nossa refatoração funcionou sem problema nenhum. Lindo, maravilhoso. Então vamos lá, pagamento do paciente e tal. Então legal. Estamos aqui. Nossa, gente, nossa videoaula hoje tá rendendo 1h20. Tô batendo os recordes. Espero que não tenha sido tão chato para vocês dessa vez, hein? Espero ter codificado mais. Bom, então aqui, só para a gente não finalizar, para a gente finalizar o nosso insert, depois, o que é importante, gente? O que muda depois se eu fizer um update? E esse comando aqui, só essa bomba aqui. Um delete, só essa bomba aqui. Um select, muda um pouquinho, mas muda. Tá? Então vamos lá. Ok. Vamos, para falar sobre essa exception, pense que esse DAO, paciente DAO teste, ele seria uma classe que poderia estar fazendo o uso desse DAO. Nesse momento aqui, o que você está se importando? Você quer saber se ele está usando SQL, se ele está usando banana com pijama persistência, qualquer coisa que ele estiver usando, se ele estiver guardando o dado na meia, eu ia falar cueca, mas cueca não fica feio, né? Eu ia falar, guardando o dado na meia não interessa. O interessa aqui, que uma vez você persistiu aquela informação, depois você vai passar o ID daquele cara e você quer recuperar de volta, né? Se estiver armazenando um banco no SQL, tantufas. Então não adianta para nós expor para essa parte, que é a parte cliente, uma SQL exception. Não é bonitinho. Então vamos criar o seguinte. Para o método inserir, vamos criar uma classe de exceção, uma custom exception chamada createDAOException, que é essa classe que vai falar assim, não consegui criar. Isso. Não consegui. Então vamos criar essa classe aqui. Estamos aqui, voltando no nosso modelo. Vamos dar no Ctrl 3. Essa classe ela vai ficar lá junto com o framework. Work. Ponto. Tá. Vai chamar create DAO exception. Tá? Bicho, deu zica, não consegui fazer nada, não consegui criar esse dado no banco de dados. Ele vai, beleza, vou deixar ele assim, depois eu vou mostrar para vocês. Então essa classe, a princípio, ela vai estender exception, tá? E aí nós vamos discutir mais à frente, né, o uso de checked e unchecked exception. Gente, posso deixar só assim, tá? Eu posso deixar só assim e utilizar, né, os métodos herdados da filha. Ou eu posso também fazer uma frescura. Eu posso vir aqui e reescrever, né, os construtores de exception. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Ctrl 3, dei Ctrl 3. Constructor. Generate constructor from superclass. Olha lá. Criar. CreateDAOException passando nada. CreateDAOException passando string. Tudo isso aqui é a minha classe mãe me fornece. Tá? Aqui no caso, né, se eu não passasse nada, a única coisa que eu estaria herdando, né, que estaria fazendo, era eu criando uma forma assim.
Beleza, criado aqui o nosso DAO, nossa exception. Tá vendo aqui? Olha só como é fácil criar sua exception. Você podia criar Abyss exception, qualquer coisa exception, e usá-la no seu programa. Tá? Regra de negócio. No caso, o que eu estou querendo trazer para vocês? Que aqui nesse cenário, o importante é o cara indicar que deu problema. Falar para o cara que chamou aquele método que isso não funcionou, que deu pau. Então aqui vamos usar, estou falando aqui, vamos usar aqui vamos lançar uma nova exception, que é a create DAO exception, passando podemos passar uma mensagem, olha só, assim, ó. Não foi possível transação. E passando a causa. Isso é importante, tá? Sempre pegar e ter a exception causadora junto, senão você perde a rastreabilidade. Então, ó, eu salvei esse código. Foi só new, né? Eu preciso fazer o throw, desculpa. Throw, lance esta exception. Aí agora vai dar pau. Olha só, ele está falando que a minha exceção não está reportada. Ó. Unhandled exception, type create DAO exception. Então, ou seja, uma exceção não manipulada, uma exceção não reportada. Então eu vou adicionar essa declaração aqui. Eu vou adicionar um throws na declaração. Então olha só. Tá? O que vai acontecer quando nós fizermos isso? Ele vai ferir um dos princípios chamado de open closed. Aberto, fechado para modificação e aberto para extensão. O que é isso? What the hell, Eduardo? Esse princípio ele fala o seguinte. Esse método aqui, quando eu adicionei essa exception, eu forcei, por exemplo, a minha paciente DAO teste, né, que hoje era a única cliente de paciente DAO, a ser modificada por conta dessa exceção. Isso acontece por quê? Por conta da exceção do tipo checked, que é a exception. Qualquer filho de exception é considerado pelo Java como uma checked exception e precisa ser tratada. É uma exceção perigosa. Tá? Hoje, né, nós estamos numa fase em que não estamos mais usando exceções do tipo checado. Né? Cada vez mais a linguagem está evoluindo para não usar exceções checadas. Isso é exemplo como o JPA. O JPA já não usa exceções checadas e outros frameworks assim. Tá? Então, quer ver? Eu vou modificar a nossa exception, tá? A nossa create DAO exception, para vocês verem o que vai acontecer no nosso código. Pô, Edu, alguns caras pegam e falam assim, bicho, mas pô, não é bom nós termos isso, obrigar o cara a tratar. É bom. Só que outras linguagens poderosas, como o C Sharp, Ruby, né, outras linguagens funcionais, Ruby, Python e etc., não tem exceções checadas e consegue ter um gerenciamento de exception poderoso. Então, tem como você fazer gerenciamento de exception de uma maneira adequada com exceções não checadas. Então, olha só, percebam que nós modificamos a classe create DAO exception para runtime exception e o nosso DAO permanece aqui. O grande lance é que, se acontecer um problema, vai lançar um erro. Tá? Então, o que eu vou fazer de sacanagem para vocês verem um erro estourando aqui? Eu vou colocar um pau na minha query, coisas assim. Cadê? Esqueci, cara. Nosso DAO aqui, eu vou colocar um errinho aqui, ó. Vou colocar um into aqui, um erro grosseiro de staking, tá?
Cara, ainda bem que vocês não... Tomara que vocês não consigam enxergar. Tem um cabeçudo aqui, ouvindo o hino do Corinthians, meu. Pelo amor de Deus, ó, corintiano, massa corintiana. Vamos lá. Vou executar de novo. Eu vou fazer em modo de execução mesmo. Vou fazer por debug. Posso também, já tá aqui, né? Ó. O que vai acontecer? Ele vai lançar a exception para nós. Olha só o que aconteceu. Lançou exception, não vai persistir o dado no banco de dados. Olha lá. Olha que legal como vai ficar a nossa exception aqui. Ó. Não sei se vocês estão enxergando. Vamos ver aqui. Ó. Aconteceu um exception na thread main. Ó, br qualquer create DAO exception. Não foi possível realizar a transação. Onde create DAO. Caused by, isso que é o bacana, ó. Caused by a SQL Syntax Exception, que foi a SQL Exception lançado, que foi gerado por uma outra classe. Percebe que o próprio Derby usa isso internamente, ó. Org Derby Client AM Exception, erro em sintaxe, tal. Tá vendo? Aqui, deixa eu ver se ele tem mais uma. Não. Então, estão vendo como é interessante? E aqui tem toda a pilha de execução. Tá? Você tem... Por isso que é importante, essa parte é muito importante, você manter a exception causadora, tá? Para a rastreabilidade. Beleza. Então, galera, olha só, nosso código já ficou um código mais elegante. E caraca, negócio feio, não consegui enxergar tudo. Nosso código já ficou um pouco mais elegante, ainda está grande, ainda dá para melhorar esse código, tá? Então, eu vou finalizar essa videoaula por aqui. Tá? Com esses códigos, com essas lições. E aí, eu vou começar uma outra, tá? Porque senão vocês vão ficar 3 horas assistindo essa videoaula aqui e não vão parar, né? Então já batendo 1h30 quase de videoaula, codificamos alguma coisa. O resto é muito parecido. E aí a próxima videoaula é o que? Ainda assim DAO, mas introduzindo algumas outras práticas. De como manter, fazer gerenciamento transacional com múltiplas transações, como trabalhar com índices do tipo autoincremento, tá? E aí nós vamos evoluindo o nosso pseudo framework, né, HealthMouth, de persistência para tratar essas coisas, tá? Vou ficar por aqui. Abraço, galera. Por favor, né, comentários. Se for negativo, melhor ainda, fazer, pô, Edu, tu tá errando aqui, tu tá errando ali, fala isso, fala aquilo. Por favor, são bem-vindos. Obrigado e falou.